para gravar. Apareceu agora? Agora a tela está visível? Tá ok. Tá certo. Então, nós vamos começar agora com o nosso quarto Fórum Setorial de Obras e Serviços de Engenharia, o Programa de Acessibilidade Arquitetônica. E lembrando que esse tema foi discussão da integração das pró-reitorias PROAD, PROEM e PROEST. Então, nós vamos começar aí nos fundamentos legais. Então, primeiro, nós usamos aí a NBR 9050, né, que possibilita e dá autonomia para as pessoas com deficiência, o uso das edificações de espaços mobiliários e equipamentos na edificação. Também frisamos também a Lei 10 do capítulo 4, que fala das condições necessárias que os de forma a garantir acessibilidade, tanto suas obras e reformas. A resolução do TCU, a 283, ela é mais incisiva. Ela considera ser obrigatório o órgão público e a sociedade garantir as leis, as ações, né, e as leis que conceda às pessoas com acessibilidade, e as demais leis e normas atualizadas da acessibilidade. Os objetivos: promover condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didático-pedagógico, à comunicação e informação no IFTM. Como promover essas condições? Através da eliminação das barreiras, né? E nesse caso, como é o projeto arquitetônico de acessibilidade, nós vamos nos ater, vou explicar mais à frente, as barreiras arquitetônicas. Discutir e estabelecer critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no IFTM. Então, como que nós vamos discutir esses critérios? Através dos fóruns como esse, através de reuniões, essa integração entre as PROADs, entre o setor de engenharia, o setor do NAPNE, os engenheiros, é muito rico para a gente discutir esses critérios básicos para conceder acessibilidade no IFTM, né? Promover a inclusão de estudantes. Nesse item, é muito importante a gente promover essa inclusão, mas também promover a permanência das pessoas com deficiência no IFTM, né? Como? Garantindo a acessibilidade na dependência, né? Promover essa inclusão de estudantes, servidores, comunidade, de forma a dar acesso a todos, né? E vou começar aí, nos levantamentos, essas foram algumas ações que já foram tomadas. E essas ações foram tomadas por mim e a arquiteta Tatiana, que ela está afastada para o mestrado, e no caso seria ela e eu apresentar esse programa. Como ela afastou, eu fiquei responsável por apresentar esse programa e elaborar o programa de acessibilidade arquitetônica. Então, o primeiro passo aí, nós fomos consultar as informações sobre acessibilidade. E a primeira ação que a gente teve tomada, nós tivemos a oportunidade, eu e a Tatiana, de participar de um curso de acessibilidade com o arquiteto Eduardo Rochetti. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é considerado um dos papas da
da acessibilidade, né? Ele dá vários cursos, ele tem a prática, né, de elaborar os projetos de acessibilidade, e aí eu vou contar a experiência que nós passamos lá nesse curso. Ele fez uma dinâmica e dividiu a turma em grupos de 2 pessoas, e vendou os olhos de um elemento do grupo, né? E nós fomos andar no edifício onde estava acontecendo o curso. O curso foi no CREA de Cuiabá, e assim, tinha alguns itens da acessibilidade, como rampa e elevador. Mas nesse caso, a gente não pode considerar que o edifício era acessível, porque para considerar acessível, ele tem que ter todos os elementos. Então, nós fomos andar nesse edifício com a ajuda do colega, né, que não estava com a venda, e a gente pôde perceber a dificuldade que a pessoa com deficiência enfrenta em um ambiente que não é acessível. Porque lá não tinha os pisos direcional táteis, o piso de alerta, as placas em braille. Então, se não tivesse uma pessoa ali para guiá-lo, ficava quase impossível. E o intuito do professor foi que nos colocasse no lugar do outro, né? Ver as dificuldades que o outro passa. Aí, depois desse curso, eu passei a perceber mais essa questão da acessibilidade nos ambientes, porque parece que estava tão longe de mim, aí eu pude perceber. Vou nos locais, eu olho, nossa, aquele piso tá, será que está de acordo com a norma? Será que vai atender bem aquela pessoa com deficiência, né? E também tem outra experiência, que eu, outro dia, estava caminhando no meu bairro e observei as calçadas, cheia de desníveis, as rampas inadequadas. Aí eu pensei assim, nossa, mas as pessoas não pensam em acessibilidade? Aí eu supus, né, que a maioria das pessoas pensam na acessibilidade quando elas precisam ou quando uma pessoa mais próxima precisa, né? Eu tenho isso em mente. Mas, continuando aí nos nossos levantamentos, nós fomos buscar e averiguar as áreas do IFTM, né, para adequar de acordo com as normas. E a próxima etapa foi o estudo preliminar. Nessa etapa, nós fizemos um questionamento com todos os itens a ser adequados do IFTM de acordo com as normas. E começamos a planejar, né? Esse planejamento nós iniciamos para, posterior, apresentar para as pró-reitorias, direção do campo, setor do NAPRE, para elaboração do projeto de acessibilidade e posterior contratação dos serviços, né, em cada campo e reitoria, e de acordo com a viabilidade técnica e a particularidade de cada edificação. Então, o primeiro passo desse planejamento nosso foi uma visita nos campings, para verificar os itens, de acordo com o questionário que a gente elaborou no estudo preliminar. Então, vou passar para vocês alguns itens que foram verificados, né? Alguns levantamentos das barreiras arquitetônicas. Então, a primeira figura aí, nós olhamos as tomadas e os interruptores. As tomadas, na norma de 2015, NBR 90 de 2015, foi alterada, porque antes a altura da tomada era 30 centímetros. E em 2015, e na atual norma também de 2020, permaneceu a altura deve ser 40 centímetros. Para quê? Para possibilitar que um cadeirante chegue e possa utilizar aquela tomada com autonomia. Olhamos também as alturas dos interruptores, as portas, as maçanetas. As maçanetas, elas têm de ser de fácil pegada, né? Preferencialmente a alavanca, de maneira que a pessoa com mobilidade reduzida abra a porta facilmente.
A largura da porta, ela tem de ser maior ou igual a 80 centímetros, que possibilite a passagem de um cadeirante. Os comandos de janela têm de ter uma altura que possibilite a abertura da janela por todos. Rotas acessíveis. O que são as rotas acessíveis, né? As circulações externas. Então, são circulações que devem ser desobstruídas de qualquer obstáculo que impeça a circulação. São os passeios, as calçadas niveladas, né? Com rampas. Nesse caso aí, eu pus uma figura aí, a figura 1, que vocês podem ver que tem uma lixeira no meio do caminho, né? Então, isso deve ser evitado, porque vocês podem ver que o cadeirante quase não passou nesse espaço aí, né? E quando não tiver possibilidade de tirar o obstáculo, que ele seja demarcado com piso tátil de alerta. As rotas acessíveis em locais de circulação interna. Também da mesma forma, devem ser desobstruídos de obstáculo, e quando tem algum obstáculo, que seja demarcado com piso tátil de alerta. Também ficou bem claro para nós, no curso que a gente fez, né, com o arquiteto, que ficou bem estipulado que quando um lugar é acessível para uma pessoa, para um servidor, onde entra uma pessoa, tem de entrar todas. Então, todo local tem de ser acessível. Claro que nós vamos usar o bom senso, né? Nós não vamos colocar uma estação de tratamento acessível, né? Temos de usar a coerência. Estação de tratamento, uma casa de bomba e demais exemplos que é inviável, né? Só o técnico mesmo para entrar. Olhamos as escadas, né? Também numa entrada que tenha escada, tem de ter outra parte acessível, ou uma rampa, ou uma plataforma elevatória, ou um elevador. E em todas as escadas, deve ser demarcada com piso tátil de alerta no início e no final. Vocês podem ver aí na figura 2 que eu coloquei, a autonomia do cadeirante, né? Impossível, se não tiver outra entrada acessível, né? Na figura 3 e 4, nós vemos aí os degraus, né, os desníveis também. Nesse caso, é necessário inserir pequenas rampas e suas sinalizações. Outro exemplo aí de desníveis. Nas rampas, as rampas devem atender a inclinação que a norma indica para ser acessível. E quando a rampa não tiver a parede, ela deve ter uma guia de balizamento, um guarda-corpo e os corrimões. Os corrimões devem ser de 2 alturas, como indica a norma. E também, da mesma forma, nas rampas, no início e no final, deve ter um piso tátil de alerta indicando, né? Olhamos também os banheiros acessíveis. O banheiro, para ser acessível, ele tem de ter a entrada independente. O que a gente olhou nesses banheiros, né? Os acessórios, os vasos com essa abertura frontal não é permitida mais pela nova norma. Olhamos as barras de apoio, que devem ter barras de apoios nos vasos, nas pias. As torneiras devem ser de alavanca ou acionamento, também para possibilitar a pessoa com o uso da pessoa com mobilidade reduzida. Os acessórios, altura de vaso, também olhamos, altura da saboneteira, da papeleira, da toalheira, tudo tem que ser de acordo com a norma. E nessa terceira figura, na pia, não é mais permitida essa pia de coluna, porque impossibilita a chegada de um cadeirante, né? Olhamos também a falta do piso tátil
e o piso tátil colocado inadequadamente. Então, aí, nessa primeira figura, a gente tem um piso tátil direcional, né? Na hora que chega no final, onde a seta está indicando, tem outro piso direcional. Nesse caso, está incorreto, porque quando há mudança de direção, nós temos que colocar um piso tátil de alerta. A segunda figura aí é o mapa tátil, e a edificação que optar, esse mapa tátil, ele deve ser colocado nas entradas, né, das edificações, entradas de blocos, e a instituição que optar por colocar o mapa tátil ou o piso tátil, pode ser um ou outro, ou, se preferirem, para dar mais acessibilidade, pode ser colocado os dois, né, mais acessível. Eu fico imaginando, se eu fosse um portador uma pessoa com deficiência, né, uma pessoa com deficiência visual, eu fico imaginando quanto é difícil você memorizar todos os blocos ali que estão no mapa tátil, né? Então, eu acho que quanto mais acessibilidade, melhor. Se a instituição tiver condição de colocar o mapa tátil e o piso tátil, eu acho que o ambiente ficará mais acessível, né? Na terceira figura, nós temos aí as placas em braille. Então, onde são colocadas? Em todas as salas, em todos os blocos, edificações, sanitários, todo local, né, para ficar acessível. Olhamos os bebedouros também, as alturas adequadas para acessibilidade. Podemos ver aí que na figura 4, não tem possibilidade nenhuma da chegada de um cadeirante, né? Olhamos os balcões de atendimentos. Os balcões, eles têm de ter uma parte rebaixada, com vão livre de acesso de 30 centímetros para permitir a chegada de um cadeirante. Olhamos as vagas de estacionamento. Todos os estacionamentos têm de estar demarcados e com a reserva, né, de vagas para as pessoas idosas e pessoas com deficiências. O segundo item aí do planejamento, após a gente fazer esse levantamento, nós emitimos um relatório técnico, o qual nós encaminhamos para os campi e engenheiros responsáveis. Após essas etapas, eu elaborei um cronograma para acompanhar as ações do plano de acessibilidade. Então, nesse cronograma da acessibilidade do IFTM, eu coloquei a localidade, elaboração do projeto de acessibilidade, elaboração da planilha orçamentária, dos projetos básicos e demais documentos para licitação, o valor estimado do serviço e o tempo de execução do serviço. Então, a reitoria foi finalizada todas as etapas, o valor do projeto ficou em 93.391, e está em estudo, como eu disse para vocês, que para acessibilidade pode colocar um mapa tátil ou piso direcional. Lá, quando nós fizemos os projetos, nós discutimos e foi colocado só o mapa tátil e o piso de alerta dos obstáculos, né? E agora está em estudo colocar o piso direcional também, para ficar mais acessível. O CalPT Unidade 1 foi finalizado o projeto, foi finalizada toda a documentação e está em fase de licitação a execução do serviço. O projeto ficou em R$ 120.073 e o prazo de execução do serviço é de 2 meses. O CalPT Unidade 2 já foi finalizado tudo, o valor do serviço ficou em 78 mil. O Campus Campina Verde
está aguardando recurso para licitação do projeto, porque por ser um projeto mais elaborado, que precisa de mais itens, lá precisa de arruamento, de calçados, construções de banheiros, aí nós estamos aguardando esse recurso para elaboração. E o valor estimado do projeto e do serviço ficou em 650 mil. E o prazo de execução, 6 meses. O campus de Ituiutaba, o projeto está em fase de licitação. O valor do serviço fica aproximadamente 300 mil, e a execução do serviço, 4 meses. O campus Paracatu já foi finalizado o projeto, já foi finalizado todos os documentos, e está em fase de licitação do serviço. O valor, 350 mil, e o prazo de execução, 3 meses. O campus Patos de Minas já foi finalizado, já foi feito o projeto, aprovado pela direção do campus INAP, e está esperando, eu estou aguardando permissão para viagem, né, para conferir alguns itens em loco, para finalizar o projeto e passar para licitação. O valor do serviço ficou em 130 mil e o prazo de execução, 2 meses. O campus para Patrocínio finalizou o projeto e está aguardando a aprovação do NAPNE e da direção do campus. O valor da execução do projeto, 125.935, e o prazo de execução de 2 meses. O campus Uberaba já foi finalizado os projetos, já foi finalizado toda a documentação e está na lista de espera para licitação. O valor do projeto é R$ 951.086 e o prazo de execução é 6 meses. O campus Uberlândia também já foi finalizado o projeto encontra-se na prefeitura para aprovação. O valor do serviço está estimado em R$ 1.850.000 e o prazo de execução, 6 meses. O campus Uberlândia Centro também já foi finalizado o projeto está na prefeitura para aprovação. O valor do serviço, 180 mil, e o prazo para execução, 2 meses. Então, todos os campos e reitoria deverão seguir a normatização, patronização e sistematização do processo para adequar as edificações, o mobiliário, os equipamentos de forma acessíveis. E aí, eu fiz um cronograma, um fluxograma com as etapas da acessibilidade a serem realizadas, né, em cada campus e reitoria. A acessibilidade arquitetônica. Primeiro passo, né, o levantamento para implementação, foi o qual eu já expliquei para vocês que nós fizemos. Depois, relatórios técnicos e a elaboração dos projetos. O técnico, o profissional técnico responsável pela elaboração dos projetos ficará encarregado em reunir-se com o NAP e a direção do campus. Para quê? Para fazer a integração e fazer os devidos apontamentos necessários, né, no projeto, de acordo com as normas. Porque ninguém melhor que o NAP e o campus, que estão direto ligado com as pessoas, com os usuários, para verificar se é necessário acrescentar mais algo no projeto, né, de acordo com as normas. Então, após a aprovação do setor do NAP e do campus, e os órgãos que fizerem necessários, as documentações serão enviadas para contratação, né? Serão enviadas com todas as documentações, o projeto, para licitação. E após a licitação, o fiscal irá fiscalizar o projeto, né?
para obedecendo, né, aquilo que está no projeto e para um serviço que será executado de acordo com o contratado do objeto, né? E após esse ciclo, o profissional também será responsável em atualizar os projetos de acordo com as normas, né? Atualizar os projetos e a manutenção também dos itens de acessibilidade. E após todo esse estudo, né, todas essas ações, é importante a difusão e a transparência, né? Eu não achava tão importante falar o que a gente está fazendo, mas em outras reuniões que nós tivemos, que a gente pôde estar em contato com as outras pessoas, e as outras pessoas não sabiam o que a gente estava fazendo, não sabia que já tinha algum projeto de acessibilidade, então é muito importante a gente passar para as pessoas, né, como que está o IFTM, o que lá tem, quais as ações que nós estamos tomando para adequar a acessibilidade. As reuniões, os fóruns para a integração do IFTM, a apresentação das ações e cronogramas da inclusão da acessibilidade no IFTM. Então, essas reuniões, esses fóruns, essa integração entre engenheiros, entre o NAPNE, o setor do NAPNE, entre as pró-reitorias, é uma maneira de inclusão, porque eu acho que a inclusão começa pela gente, né? Se a gente quiser um bom resultado, nós temos de incluir no processo, né? Para obter uma acessibilidade melhor no IFTM. E, de tempos em tempos, apresentar no site as ações e os resultados da acessibilidade no camp e na reitoria. Bom, gente, então, as ações são essas, e tenho também, a Larissa nos comunicou agora, né, que eu passei para vocês, que eu e a Tatiana fizemos um curso de acessibilidade, e a PROAD irá disponibilizar para 30 pessoas também esse curso de acessibilidade para todos os engenheiros e o setor do NAPNE, né, com a nova atualização da NBR 9050. E, após essa apresentação, eu estou elaborando o programa de acessibilidade e acredito que, assim que estiver pronto, todos terão acesso. Agora eu vou abrir para a nossa roda de conversa. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pergunta. Lucimar, primeiramente, parabéns. Foi muito esclarecedor esse fórum seu, né? Eu achei interessante na hora que você falou de divulgar as ações que já estão sendo feitas, né? Porque, na realidade, o pessoal não tem noção de que a engenharia já vinha trabalhando com essa questão dos projetos de acessibilidade. Então, não é uma problemática que a gente detectou hoje e está tomando as providências. Isso aí, salvo engano, a gente já vem trabalhando há 2, 3 anos atrás, né? E também essa questão dos valores que você colocou dos projetos, né? Quando a gente pega, por exemplo, Uberlândia, uma obra estimada em 1.800.000, nós não vamos conseguir estar fazendo isso em uma única etapa. Então, a gente está estudando também a possibilidade de particionar esse projeto, né? De tal forma que a gente possa fazer por etapas. Então, eu achei legal. O pessoal colocou aí no chat, Lucimar, que essa atividade que vocês fizeram lá no curso, de vendar uma pessoa e a outra ir acompanhando, eles fizeram, a Marina fez no CalPT, né? A Patrícia, eu acho que ela fez em algum curso que ela estava fazendo, acho que foi no Instituto do Sexo. Então, eu acho isso bacana, porque a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa e verificar realmente quais são os obstáculos, as deficiências, né? Que tem que ser sanadas para que a pessoa consiga se locomover.
ter uma condição igualitária. Então, mais uma vez, você está de parabéns, né? Vou passar a palavra aí para o pessoal do NATEM, que está aí participando, se eles quiserem colocar alguma coisa para incrementar, né? E lembrar também que esse programa de acessibilidade que você está desenvolvendo em parceria com a PROAD vai ser disponibilizado também ao pessoal do NATEM, para que eles possam ter uma visão, né? Principalmente essa visão acadêmica aí, que eles estão convivendo diariamente com os alunos que têm essa necessidade. Então, esse programa ele vai ser disponibilizado e a gente aceita sugestões. É isso, tá? Larissa, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema aqui. Imagina. Show de bola, parabéns. Obrigada. Lucimar, eu queria só pontuar uma situação aqui, que primeiro que você te parabenizar pela apresentação, eu concordo com a Larissa, foi esclarecedora, e lembro que quando você participava, que você e a Tatiana visitavam os campos, e que foi um trabalho importante, né? E lembrar os colegas engenheiros dos campos também, dar continuidade, que vocês fizeram um levantamento, e uma coisa até, eu acho que inédita, que não havia sido feito antes, depois que vocês fizeram o curso, e isso é importante para dar uma mobilidade maior para os pessoal, porque eu sei que quase todos os campi têm pessoas com deficiência, né? E eu, quer dizer, mais uma vez, parabenizar pela sua apresentação e o serviço importante que vocês fizeram. É isso aí. Eu que agradeço pela colaboração também da CEA, né? Porque nós somos uma equipe, eu e a Tati não fizemos sozinhos. Claro que teve a colaboração de vocês, eu que agradeço, tá? Lucimar, dá uma olhada no chat aí que o pessoal está perguntando, para você ir acompanhando, tá? Tá bom. Vou começar agora. Se alguém quiser falar no microfone também, me ajuda. Bom dia, Lucimar. Quem está falando é o William do Campus Uberlândia, tudo bem? Tudo bem. Eu queria, na verdade, primeiro parabenizar, né, também pela apresentação, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Diga assim, de uma importância muito grande para o IFTM como um todo, né, e assim, a gente contar com essa parceria é sempre, diga assim, muito positivo e muito, deixa a gente muito feliz, né, porque a gente percebe que a gente não está sozinho diante de um desafio tão grande, né, e queria aproveitar também para, diga assim, falar um pouquinho a respeito da situação do campus Uberlândia em específico, porque o que acontece, né, a legislação municipal da cidade de Uberlândia, ela flexibiliza um pouco, pensando na legislação municipal, né, flexibiliza um pouco essa questão da acessibilidade, pelo fato de a gente estar imerso na zona rural. Então, zona rural, em tese, tem algumas peculiaridades, né, tem algumas facilidades com relação à legislação municipal. Só que, por outro lado, a legislação que fala sobre acessibilidade, não, né, e a legislação, diga assim, de acessibilidade, na minha opinião, ela é, diga assim, superior, na minha opinião, por conta dessa questão de sermos uma escola, porque quando se pensa em legislação para a zona rural, pensa-se em unidade de produção, né, criações e N coisas, não se pensa em escola, né? Então, na minha concepção, e inclusive o que a gente tem defendido no campus Uberlândia, é que nós temos que privilegiar, respeitar aquilo que a legislação de acessibilidade determina, né? E, somado a essa peculiaridade, nós temos também uma outra situação, que é o fato de termos próprios nacionais com características de residência e próprios nacionais com características de administrativo. Então, uma outra decisão que a gente também tomou isso há um tempo atrás, foi que nós vamos tratar tudo com o viés da necessidade de acessibilidade. Porque se hoje eu tenho um PN que tem a característica de residência, pode ser que daqui a alguns meses ele venha a se converter num PN administrativo. Então, ele precisa ter, diga assim, a adaptação em si para acessibilidade, as adaptações que forem necessárias para acessibilidade, né? Então, eu até estava conversando com a Fernanda hoje pela manhã sobre isso, porque o PN, propriamente, ele é administrativo. Por um período, diga assim, não fixo, né, não determinado, ele está como residência. Mas, no sentido da administração, o morador ele pode sair a qualquer momento, né, por várias razões.
Aí entra a minha pergunta, né? Na sua opinião, diga assim, que tem mais conhecimento com relação a essa legislação de acessibilidade, tem mais vivência com relação a esse assunto, na sua opinião, está correto, diga assim, esse alinhamento de considerarmos a acessibilidade como um todo, como necessário, ou não? A gente, diga assim, poderia flexibilizar um pouco essa questão, ou é uma situação que a gente teria que tratar à parte? Então, William, no curso que a gente fez, o arquiteto ele foi bem incisivo, falando que se você tem um local, se entra uma pessoa, tem de entrar todas. Então, todo lugar tem que ser acessível. Mas nós vamos pela coerência também e pelas necessidades, né, que tem aquele servidor, os locais. Mas, na minha opinião, todos os locais têm de ser acessíveis. Então, mesmo que não tenha condição de fazer acessibilidade tudo, em todos os locais, vai fazendo aos pouquinhos, até complementar tudo, né? É essa a minha opinião. Mas a gente pode discutir também com os engenheiros, Nós estamos aqui para discutir, né, o que todos acham, mas, na minha opinião, todo local tem que ser acessível. E aí a gente vai adequando à medida do possível, né? Eu não sei se se atendeu sua pergunta. Não, atendeu sim. Na verdade, essa é a minha opinião também, a minha concepção tá nesse sentido. É só para, diga assim, né, mais no sentido de aproveitar a oportunidade para aprofundar um pouquinho, tá? Então, obrigado aí pela atenção e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pela sua participação. No chat aí nós temos a Patrícia Campos, nós fizemos também a dinâmica no campus, né? É muito interessante. A Roberta. Lucimar, Oi. no campus de Ituiutaba, naquela área externa, você acredita que lá seria melhor o piso tátil emborrachado ou de concreto? Então, na área externa, eu acredito que seria melhor o de concreto, né? Por causa da chuva, das intempéries, fica no tempo, não fica? Eu acho que é mais durável o concreto, né? Nesse caso. Certo. Então, continuando aí, eu estou olhando no chat, gente. A Roberta falou que essa dinâmica faz parte da técnica de orientação e mobilidade, sim. Larissa, bacana. Marina Beatriz realizou a dinâmica também no PT. Nair Soares. Aqui no UDCentro, sempre realizamos dia de vivência, procuramos envolver toda a comunidade, alunos, professores e etc. É muito interessante essa dinâmica de se colocar no lugar do outro. Nesse caso, se colocar no lugar da pessoa com deficiência. Eu acho que eu passei, assim, a ver as necessidades colocando no lugar dos outros, né? Eu acho muito importante. E não só das pessoas, de todas as pessoas, né? Eu acho isso muito importante. Valorizar o outro, né? Marina, excelente explicação. Eu agradeço a Marina por ter participado também. Fernanda Siqueira, excelente trabalho. Simara, obrigada por todo o apoio. E nós estamos à disposição, pode contar com a gente. Né? Marina Beatriz, vou falar enquanto experiência do PT. Não dominamos as técnicas de acessibilidade arquitetônica ainda. Fico pensando e talvez vocês já até passaram nessa possibilidade de criar um manual de orientação sobre acessibilidade para alunos e professores que seja fácil compreensão. Então, Marina, eu comecei a elaborar o programa de acessibilidade arquitetônica e coloquei, assim, alguns itens pedagógicos, mas como não é nossa área,
E assim, a gente não domina tanto, a gente tenta ler, interpretar e buscar. Mas o que a gente puder ajudar, pode contar com a gente. Lucimar, é a Patrícia, tudo bem? Tudo bem. É porque, assim, não sei se eu entendi também o que a Marina quis colocar, que, por exemplo, muitas coisas aí eu aprendi na sua apresentação agora para que serve, algumas coisas eu não sabia. Igual quando a gente fez essa dinâmica no Instituto dos Cegos, achei muito bom. Depois, se puder mandar essa apresentação para nós, para quem participou. Aí, igual ela fala assim, por exemplo, a hora que a gente vê um piso tátil, a gente talvez poder identificar para o aluno, né, principalmente para o estudante, para que serve. Não sei se... É muito interessante. Né? Talvez encontrei com esse manual que a Marina sugeriu. A gente pode ajudar vocês também, gente, dos NAPNS, da assessoria. Não, então, o que precisar, a gente está disposta, tá? Então, vocês acham um manual, para que serve cada item da acessibilidade? Porque, por exemplo, aquela cordinha lá da janela eu não sabia que era. Não, aquela cordinha da janela é para você abrir a janela, né? Só que ela tem uma altura que possibilite a abertura por todos, né? Igual um cadeirante, não, é impossível de abrir aquela janela, né? E se a gente tiver um servidor cadeirante, ele vai ficar fechado, né? Não só pensando no aluno, mas pensando em todos os usuários, né? Como são caros os projetos, hein? É muito... dá trabalho. Esse conceito que esse arquiteto... Como é que chama o arquiteto que você falou que você fez o curso? Eduardo Rochetti. Então, é aquele conceito de desenho universal, né? Que falam agora, né? E vai ser disponível o curso com ele, e o setor do NAPNE também vai ter acesso. Acho que, se não me engano, são 30 pessoas. Foi. Eu preenchi a planilha com os nomes, eu coloquei todos os presidentes de NAPNES e nós da assessoria para fazer. Então, eu acho que vai ser muito importante até mesmo para esse programa que a Marina colocou, né? Você está colocando, né? Vai ser bom, aprender muito. Se precisar também da nossa ajuda, nossa colaboração, nós estamos à disposição. Então tá. Obrigadão, foi muito bom. A gente vai. Saudades de você. E aí, eu também. Obrigada pela participação. Oi, Everson. Tudo bem? Tudo bem, você? Bom dia. Parabenizar a todos vocês aí, Larissa, você, Tatiana, Gilberto. Como sempre, né, o pessoal da engenharia é sempre muito competente, muito prestativo com a gente. Principalmente nós aqui que não temos engenheiro, né, a gente fica sempre aí enchendo o saco de vocês, né, para vocês ajudarem a gente. Mas agradecer mesmo, parabenizar pelo trabalho de vocês. Lucimar, você tem previsão de quando seria possível o andamento do processo aí de Patos? Parece que você disse que só faltava uma visita em loco, né, para você tirar algumas dúvidas. Isso. Eu vou entrar de férias essa semana agora. Eu voltando de férias, como eu fiquei responsável pela fiscalização lá da reforma, aí eu vou fazer uma visita e vou finalizar o projeto. Eu acredito que daqui 2 semanas. Ah, tá certo, então. Só para a gente se programar aqui, tá? E eu agradeço pela sua participação e o que a gente puder contribuir com o campus, porque lá não tem engenheiro, então nós vamos contribuir. Pode contar com a gente. Tá bom, muito obrigado a vocês aí, obrigado ao William também, que está sempre nos acudindo aí, né? Tem um pouco de paciência, porque nós somos igual filho de pobre, né? A gente só pede. Não, é assim mesmo. Continuando aqui no chat, eu falei da Marina, né? Da Coordenação Geral de Administração e Planejamento do Campus Uberaba, Lucimar, os projetos do Campus Uberaba, encontra-se na reitoria. O meu áudio falhou e eu não entendi, os projetos estão todos aprovados. Então, do Campus Uberaba, eu falei que todos os projetos já estão aprovados, finalizados,
e estão em fase de licitação, parece que está na lista, foi que o engenheiro me passou, né? E Deixa eu esclarecer desse processo aí. Esse processo aí, o Bisão finalizou ele o ano passado, né? E ele ficou em torno de 1.900.000 e poucos mil, né? Foi até passado para a gestão anterior, só que infelizmente a gente não tinha o recurso necessário para fazer essa licitação de uma única vez, né? Então, agora, com essa nova gestão, eles estão avaliando essa questão de particionar. Mas o processo hoje, ele foi remetido ao campus, está na mão do engenheiro Bisão, né? Então, caso a CGAP do campus ache necessário, passar novamente para a PROAD, pelo menos essa demanda, né? Já foi passado na lista de prioridades, mas caso queira conversar com o professor Minel, verificar essa questão, porque para licitar de uma única etapa, infelizmente, nós não temos o recurso necessário, né? E acredito que para o ano que vem também não vamos ter em função do valor. Então, o ideal seria que o engenheiro do campus já pensasse em particionar o que é primordial que seja feito agora desse processo de acessibilidade. Então, para que ele possa estudar isso aí e chegar num valor, reduzir esse valor, né? Para que a gente possa passar essa demanda para a PROAD. Então, é isso. Ô, Larissa, e já que o projeto não está, então, em licitação, seria interessante passar para o setor do NAPES do campus, né? Sim, não sei se passou, eu acredito que não, mas seria interessante passar pelo NAPES, né? E a questão que perguntou se foi aprovado, esse projeto não foi submetido à Prefeitura de Uberaba para uma análise e uma aprovação, né? Então, assim, quando diz está aprovado, seria uma aprovação do NAPES. Então, eu sugiro que seja passado pelo setor do NAPES. Entendi. Tem mais algum questionamento? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu queria fazer um comentário. Eu até sugeri para o Minel, na última reunião que teve com ele sobre acessibilidade, de que seja pensado também não só na questão da estrutura física do campus, mas também no mobiliário e também na disposição dos mobiliários. Espaçamento, por exemplo, das estantes das bibliotecas. Talvez o NAPNE poderia ajudar nós nisso, né? É só um comentário. Arthur, o engenheiro com a norma, igual nós fizemos, eu fiz esse trabalho no CalPT, eu e o Matheus, porque lá vai ter um pequeno acréscimo de área, né, devido à exigência do MEC. Então, a gente verificou quais as prateleiras que tinha lá, as mesas, e de acordo com a norma, a gente foi vendo o espaçamento que deveria deixar para circulação. Então, assim, o próprio engenheiro, juntamente com o NAPNE, se você quiser, né, pode verificar o que pode ficar nessa biblioteca, né, o espaçamento que tem de ter para passagem, a largura, consultando a própria norma. Foi isso que a gente fez. Essa sua pergunta, o seu questionamento, Isso mesmo. A questão também é os mobiliários, né, por exemplo. Muitos mobiliários não atendem, né, então a gente vai ter que trocar bebedouros, né, então, talvez... sim, isso, quanto a isso, tem de trocar mesmo, tem que fazer a solicitação. Certo? Certo. Mais alguma pergunta, gente? William já fez sua pergunta, né? Está aqui no chat. Larissa, podemos criar uma pasta para compartilhar os projetos? Larissa, o Arthur está perguntando. Eu acho que essa pasta a intenção de compartilhar o projeto ter uma pasta, né? Nós vamos criar uma pasta, né, Larissa?
Isso, a ideia é criar dentro do Virtual IF uma central de projetos, onde a gente coloque não só os projetos de acessibilidade, mas os projetos de todos os campos. Mas enquanto isso aí não é possível, a gente pode criar uma pasta no Drive, compartilhar com os engenheiros, com os diretores dos campos, sem problema nenhum. Nós podemos fazer isso. Certo. Roberto, existe um documento especial para as escolas. O direito à escola acessível. O Ministério da Educação é bem interessante e didático. A gente tem até salvo esse manual, se alguém quiser que a gente disponibilize, é muito interessante mesmo, que dá exemplo como tem que ser as rampas, a entrada da escola. Kátia, o curso de acessibilidade será à distância ou presencial? O curso será online, né, e será de 20 horas. Coordenação Geral da Administração, certo? O Everson, agradecendo. Roberta, apesar deste manual ser de 2000, tem muitas informações interessantes, tem mesmo, a gente já teve acesso a ele. Marina, sim, Roberta, mas acredito que podemos construir algo com a nossa cara, com certeza. Aí, o curso será aberto para a comunidade do IFTM? Não, o curso será aberto só para os engenheiros e o setor do NAP, devido ao número de vagas, são 30 vagas. Tem mais algum questionamento que vocês queiram? Larissa? Oi, Lucimar. Podemos encerrar? Parece que não tem mais... Né? Acho que foi bem esclarecedor. Mais uma vez, agradecer a todos os participantes, né? E é isso. E vamos construir esse manual junto, passar pelo pessoal do NAPNE, para eles palpitarem, para nos ajudar a chegar ao manual com a carinha do IF, que o pessoal está colocando aí no chat. É isso mesmo. Tá, Lucimar? Larissa, a Kátia perguntou se o curso vai ser à distância, eu não prestei atenção se vocês responderam. O curso vai ser online. Aí a gente tem 3 datas, Patrícia, que a gente está estudando a melhor data possível, né? Então, a gente já vai passar para o Ricardo verificar com vocês. Nós pegamos 3 orçamentos. Esse curso é do Ricardo, como é que chama o professor? Eduardo Rochete. Isso, o orçamento dele foi o menor. Como é dispensa, a gente vai verificar se a documentação está toda ok. A documentação está toda ok, aí ele vai ser contratado. Aí vai ser online mesmo. Tá certo. Então tá, obrigada. Imagina. Tá, e eu agradeço a participação de todos, né? E estamos à disposição para o que vocês têm, né? Para a gente discutir e trocar ideias. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns mais uma vez, Lucimar. Obrigada.